Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma honra mais uma vez estarmos reunidos aqui para cultuar ao Senhor, para adorarmos a Ele, para da parte dele recebermos mais da sua palavra. Abrimos o culto, tivemos louvores tremendos, uma abertura gloriosa, os 5 minutos de oração. E agora passaremos para o ministério da palavra. Hoje daremos continuidade à série de mensagens da Jucade, Prontos para Subir. Essa série de mensagens foi iniciada no sábado passado, através da vida do nosso presbítero Luciano Gonçalves, com a temática Vigia Modo On, com o subtema, melhor dizendo. E hoje daremos continuidade a essa temática Prontos para Subir, com o subtema Fé que não desliga. Tenho certeza que o Espírito Santo falará profundamente em nossos corações, que possamos estar com nossos ouvidos e mentes atentos àquilo que o Espírito Santo tem para ministrar as nossas vidas, com os corações prontos e aptos a receber a palavra do nosso Deus. Amém? Peço que o nosso amado pastor Afrânio nos dirija em oração para que possamos iniciar a palavra do Senhor. Te bendizemos, Deus, pela tua presença, pela tua sublime e gloriosa presença, nos dirigires. Tu que és o nosso supremo pastor, supremo sacerdote, e que já nos delegaste a honra dos 5 minutos de oração. Já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que recebamos a tua palavra já posta no coração do teu servo, nosso amado ministro Lucas André, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim é que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, meu pastor. Subtema, fé que não desliga. Subtema muito claro, subtema que traz consigo e carrega consigo uma verdade. A nossa fé, ela não pode, ou não deve, ou não deveria desligar. A nossa fé precisa ser constante. Nós não devemos ter uma fé que oscila, nós não devemos ter uma fé sem firmeza, nós não devemos ter uma fé vacilante, nós não devemos ter uma fé que vacila, que oscila, que é instável. Do contrário, nós precisamos ter e devemos ter uma fé constante, uma fé que não desliga, uma fé firme. E Paulo adverte na carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, a nossa fé, de acordo com a demonstração de Paulo, a igreja dos Coríntios, precisa ser firme, precisa ser inabalável, precisa ser abundante. A nossa fé não deve desligar, a nossa fé não deve oscilar, a nossa fé precisa ser constante. Nós devemos ter uma fé firme, nós devemos ter uma fé inabalável, nós devemos ter uma fé constante no Senhor. Nós não podemos ou não devemos ser daqueles que oscilam, ora estão na fé, ora não estão na fé, ora estão firmes, ora estão fracos, ora estão no Senhor, ora não estão no Senhor. Do contrário, nós precisamos ser constantes na nossa fé, constantes na fé no Senhor, constante no caminho, constante na palavra, firme no Senhor de uma forma inabalável. Nós precisamos ter uma fé contínua, nós precisamos nessa corrida, nessa jornada da fé, perseverarmos até o fim. Peço que a amada igreja do Senhor abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Texto muito conhecido por todos os amados irmãos. Nós leremos a porção que se encontra dos versos de 24 a 27. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Peço que o nosso amado ministro Ed Filho faça essa leitura de 1 Coríntios 9, versículos de 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
assim corro também eu, não sem meta. Assim luto como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Obrigado, meu ministro. Então, Paulo escreve uma carta à igreja que se encontrava na cidade de Corinto, aos coríntios. E Corinto era uma cidade que se encontrava, e ainda se encontra, ainda existe, na região que hoje é conhecida como a Grécia, no país Grécia, na época o Império Grego. Mas hoje é um país ou uma cidade que se encontra na cidade da Grécia. E a Grécia, por si só, nós sabemos que a Grécia Antiga, a civilização da Grécia Antiga, foi a civilização onde surgiu o atletismo. Muitas das provas que nós temos hoje, como a corrida, o arremesso de dardos, o arremesso de peso e os Jogos Olímpicos como um todo, surgiram nesse meio, surgiram ali na Grécia. E eles tinham o esporte na sua cultura. O esporte era algo que era intrínseco daquela sociedade, era algo que pertencia àquela sociedade. Muitos ali conheciam ou até mesmo praticavam alguns esportes. E os atletas daquela época tinham um nível de comprometimento altíssimo. Nós podemos pensar que não por conta das antiguidades ou até mesmo de serem um tempo antepassado, mas os atletas daquela época já tinham treinos e viviam numa rotina altíssima. Não à toa, parafraseando Paulo, Paulo fala: o atleta em tudo se domina. Os treinos dos quais aqueles atletas se submetiam eram extremamente rigorosos. Aqueles atletas viviam uma rotina extremamente rigorosa. E tudo isso para alcançar uma coroa considerada por Paulo, caracterizada por Paulo, perecível. O prêmio dado ao vencedor daquela corrida, o prêmio dado ao vencedor daqueles jogos ou daquelas provas de atletismo era, nas palavras de Paulo, uma coroa perecível. Nós sabemos que à época a coroa dada aos atletas que ganhavam os jogos, que ganhavam algumas disputas, era uma coroa de louros. Os louros nada mais são do que folhas. Uma coroa feita de folhas, uma coroa feita de uma vegetação que com pouco tempo secaria. Aquela coroa pelo qual aqueles atletas pelejavam tanto, aquela coroa pelo qual aqueles atletas lutavam tanto, se esforçavam tanto, com pouco tempo iria deixar de existir. Ela secaria, ela morreria. E talvez a boa fama que aqueles atletas conquistaram por ganharem aquela corrida ou por ganharem algum jogo duraria até mesmo mais que a própria coroa conquistada. E Paulo usa essa figura que todo mundo na época, na cidade de Corinto, naquela região, conhecia, para estabelecer um paralelo entre a corrida e o atletismo com a corrida e a jornada da fé. E da mesma forma como Paulo utilizou desse exemplo para ministrar aos coríntios, nessa noite nós vamos utilizar desse exemplo para tirarmos lições desse texto para a nossa vida cristã. Nós vamos passar por 4 pontos, lendo os versículos e explicitando aquilo que a palavra de Deus nos traz. E que possamos firmemente nos apegar a essas lições e colocar em prática para que a nossa corrida da fé seja firme e constante. Para que a nossa corrida na fé seja inabalável. Para que a nossa corrida da fé seja firme, para que ela não venha a oscilar, como o subtema diz, para que ela não venha a desligar, para que ela não venha a ser interrompida. Que possamos permanecer firmes nessa corrida e que através das ministrações dadas através do Senhor nessa noite, que possamos tirar lições para que possamos viver de forma prática a nossa corrida da fé. Amém? Primeiro ponto que nós vamos abordar é a importância do empenho. O primeiro ponto é a importância do empenho. E Paulo fala em 1 Coríntios 9, versículo 24. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Na corrida natural, ou na corrida da época, hoje existem corridas de ruas que várias pessoas acabam ganhando uma medalha, mas na corrida da época, apenas um iria ganhar o prêmio. Apenas um iria ganhar os louros da vitória. Apenas um iria ganhar aquela coroa que era melhor dizendo, corruptível. Apenas um iria alcançar o lugar mais alto. Apenas um poderia alcançar a vitória. Então, na corrida natural, apenas um ganhava o prêmio. Já na corrida da fé, todos nós podemos ganhar esse prêmio. Na corrida natural, a disputa é entre si. Na corrida natural, os atletas disputam entre si, um contra o outro, um contra cada um dos outros que estão ali na disputa. Já na corrida da fé, a disputa é contra si mesmo.
Na corrida da fé, todos nós temos a capacidade de ganharmos, todos nós temos a capacidade de vencermos. E diferente da corrida natural, nós não estamos disputando entre si, do contrário, nós devemos e podemos nos ajudar. O que nós estamos disputando é contra o nosso próprio eu, é contra a nossa própria carne, é contra a nossa própria vontade. É uma disputa interna, é você contra você mesmo nessa corrida da fé. E no versículo 26 do mesmo texto, Paulo diz: não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quando Paulo menciona o fato de esmurrar o próprio corpo, não é um esmurrar físico, não é um autoflagelo, não é você se bater, não é você ficar desferindo golpes contra a sua própria carne, mas ele evidencia a necessidade de espiritualmente travarmos uma guerra contra a nossa carne, de espiritualmente travarmos uma guerra contra o pecado, contra as vontades pecaminosas, contra aquilo que habita no nosso interior, contra o velho homem que ainda habita em nós. Então, na corrida da fé, nessa disputa da corrida da fé, nós não estamos disputando um com os outros, nós estamos disputando contra nós mesmos. Eu estou disputando contra o meu próprio eu estou disputando contra a minha própria carne. E para que a minha carne não vença, melhor dizendo, e venha desqualificar-me dessa corrida, nós precisamos correr, como Paulo diz, de tal maneira que venhamos a ganhar o prêmio. Paulo nos adverte e fala: corram de tal maneira, corram para ganhar. Então nós devemos nos empenhar para ganhar essa corrida. Nós devemos nos empenhar para correr essa corrida. Nós devemos verdadeiramente travar uma guerra espiritual contra a nossa própria carne, a fim de ganharmos essa corrida. Agora, quando falamos de empenho na vida cristã, quando falamos que nós devemos nos esforçar, nos empenhar, quando nós falamos que nós devemos travar uma batalha contra a nossa própria carne, alguns com resistência já falam: mas a vida cristã não se vive apenas pela graça. Alguns com resistência ou até mesmo tentando se ausentar da sua responsabilidade questionam: mas a vida cristã não se move apenas pela graça de Deus? E sim, a vida cristã se move pela graça. Mas a graça, ela é ausência de mérito e não de esforço. Nós não somos merecedores, nós não merecíamos, mas nós precisamos nos esforçar. A graça, ela é uma força que nos capacita a realizar, ela nos impulsiona a prosseguir, ela é o que nos dá força para continuarmos nessa corrida. Mas eu e você precisamos diariamente nos empenhar, precisamos nos esforçar, precisamos correr para ganhar. Devemos nos esforçar o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera em nossas vidas. Diariamente, precisamos correr para ganhar, precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar. O esforço deve estar presente em nossas vidas diariamente. Porém, só ele não é o suficiente. É necessário, sim, a graça e o poder de Deus operando diariamente em nossas vidas. Mas esperar apenas que o poder de Deus faça aquilo que nem eu quero que seja feito, não vai me levar a lugar nenhum. Nós não podemos esperar que Deus faça em nossas vidas aquilo que nós não queremos fazer. Deus vai sim agir e operar em nossas vidas, mas nós precisamos querer, nós precisamos nos inclinar para o Espírito, nós precisamos nos desprender da carne, nós precisamos nos empenhar nessa corrida da fé. E a partir do passo que nós vamos nos empenhando, a partir do passo que nós vamos nos dedicando, a partir do passo que nós vamos correndo, a graça do Senhor nos impulsiona, a graça do Senhor nos move, e assim nós vamos alcançando cada vez lugares maiores em Cristo Jesus. Porque se dependesse única e exclusivamente da graça de Deus, se dependesse única e exclusivamente do poder de Deus, não existiria nenhum crente fraco, não existiria nenhum crente meia boca, não existiria nenhum crente morno ou frio. Se dependesse única e exclusivamente da vontade de Deus, Deus iria guiar todos nós à salvação, Deus iria nos puxar e nos arrastar, e todos nós estaríamos já ali, salvos no céu, na glória. Se dependesse única e exclusivamente do poder de Deus, todos nós seríamos crentes perfeitos, porque Deus é perfeito e nele não há falha.
Então, nós precisamos cooperar com o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ser agentes cooperadores do poder de Deus em nosso interior. Deus age em nosso meio, Deus age internamente em cada um de nós. A graça nos impulsiona e nos leva para o caminho que nós devemos seguir e nos mostra o caminho que nós devemos traçar e nos instrui da forma como nós devemos viver. Mas nós precisamos diariamente nos empenhar. Nós precisamos diariamente nos dedicar. Nós precisamos diariamente correr como quem corre para vencer. A verdade é que nós não podemos sem Deus, mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. Nós precisamos de Deus em nossas vidas, nós precisamos da capacitação dEle, nós precisamos do mover dEle, nós precisamos da graça e no poder dEle agindo em nós. E quando nós começamos a nos empenhar e nos mover em graça, a própria graça nos impulsiona a prosseguir, a própria graça nos leva para próximo e cada vez mais próximos do Senhor. E nós somos convidados essa noite a dar o nosso melhor. Nós somos convidados a essa noite a dar o nosso máximo empenho. Nós somos convidados através dessa palavra a dar a nossa máxima vontade ao Senhor, a se entregar por completo, a não ter reservas, mas se empenhar de forma com que venhamos ganhar a corrida, com que venhamos ganhar o prêmio. Ninguém aqui, nenhum de nós deve pensar em viver a vida cristã de uma forma passageira, de uma forma qualquer, de uma forma tanto faz como tanto fez, de qualquer forma, mas nós precisamos ser constantes. Não podemos levar a vida cristã como um dia eu faço, outro dia eu não faço, um dia está tudo bem, outro dia não está tudo bem. Hoje deu para ler a palavra, hoje não deu. Hoje deu para orar, hoje não deu. Não podemos levar a vida cristã, não podemos levar a corrida da fé como se fosse uma mera circunstância. Não, eu estou vivendo a minha vida e essa corrida ela vai coexistindo junto com a minha vida na terra. A corrida da fé precisa ser o nosso principal foco. A corrida da fé precisa ser a nossa principal meta. A corrida da fé precisa ser o nosso principal objetivo. Quando o assunto é a corrida da fé e o nosso empenho, nós devemos ser constantes, nós devemos ser firmes, com o máximo de dedicação. Amém? O segundo ponto que nós vamos abordar é a necessidade da disciplina. No mesmo texto que nós lemos, de 1 Coríntios 9, versículo 25, Paulo cita: o atleta em tudo se domina. O padrão de controle desses atletas era de alto nível. O padrão de controle que esses atletas tinham sobre si era um padrão altíssimo. Esses atletas tinham horário para comer, horário para dormir e horário para treinar. E pegando a relação dos jogos antigamente e estudando um pouco da história, nós vemos que para participar dos jogos, você passava por um crivo, porque muitos queriam participar, mas poucos eram os escolhidos para estarem ali. Então, cada atleta que quisesse se qualificar para participar e ter a chance de concorrer à coroa corruptível, deveria passar 10 meses treinando. E os seus treinos eram avaliados por um avaliador, por um juiz, que iria condicioná-lo a participar da prova. Caso ele tivesse tido uma rotina firme de treino, alimentação, sono, descanso, ele seria qualificado para participar e competir com aqueles outros que estariam qualificados também a disputar a coroa. Então, esses atletas, eles eram extremamente disciplinados, eles eram extremamente rigorosos, eles tinham o que comer e como comer e quanto comer. Eles eram extremamente disciplinados, assim como também hoje nós temos exemplos de atletas que são extremamente disciplinados. E a disciplina desses atletas os qualificavam para disputar uma coroa corruptível. Quando eles conseguiam manter uma rotina de treino, quando eles conseguiam manter uma rotina de disciplina, eles eram qualificados para disputar uma coroa corruptível. Esse nível de disciplina tão grande, esse nível de disciplina tão surpreendente para ganhar algo passageiro, para ganhar algo que, como foi mencionado no início da passagem, com o tempo deixaria de existir. Eram simples folhas que iriam se esvair, eram simples folhas que iriam morrer, eram simples folhas que, com o tempo, iriam se desfazer. Fazendo um paralelo com a nossa vida cristã, fazendo um paralelo com a corrida da fé,
As disciplinas espirituais e a prática delas vão nos direcionar, sim, para conquistar uma coroa. Porém, diferente da coroa dos atletas, a coroa que nós iremos conquistar é incorruptível. Quando nós temos uma vida que é regada por oração, quando nós temos uma vida que é regada por louvor, por adoração, por meditação e leitura da palavra de Deus, quando diariamente nós temos essas disciplinas em nossas vidas, quando diariamente nós expomos a nossa própria carne e o nosso próprio eu às coisas espirituais, nós estamos dando passadas largas para a vitória dessa corrida. Nós estamos dando passadas largas para conquistarmos a nossa coroa incorruptível. Quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, quando nós estamos aqui em congregação, entre irmãos, nós estamos cada vez mais fortalecendo o nosso espírito, nós estamos cada vez mais nos disciplinando, nós estamos cada vez mais nos qualificando para a vitória, para que possamos ganhar essa coroa incorruptível. Todos os dias nós precisamos nos inclinar para o Espírito. Todos os dias nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos nos expor a coisas espirituais. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. E aqui um parêntese, fazendo um paralelo com a corrida. Na corrida é muito importante você ter uma alimentação balanceada, porque senão você comer demais e comer tudo, você vai engordar. E o peso, ele é um fator primordial para a corrida. Se você comer pouco, você vai emagrecer muito. E aí os seus músculos podem fraquejar, e o músculo é o que dá atração para a corrida. Então você precisa sempre estar com uma alimentação balanceada. E às vezes, na corrida da fé, nós sentimos que nós estamos fracos, nós sentimos que nós estamos caindo, nós sentimos que nós não estamos conseguindo. E às vezes pode ser só falta de alimento. Pode ser só falta da palavra, pode ser só falta de leitura. Então nós devemos diariamente alimentar o nosso espírito, a fim de que possamos estar cada vez mais aptos a conquistar a coroa incorruptível já reservada para cada um de nós. Nós precisamos ser constantes, diários nas nossas disciplinas espirituais, porque uma verdade que nós precisamos entender é que a carne, ela não converte. Às vezes nós caímos, nós pecamos, nós falhamos, e aí a gente decide mudar. A gente fala, a partir de hoje, tudo vai mudar. E aí começamos a ler, começamos a orar, começamos a adorar, começamos a meditar, fazemos leituras diárias, e as coisas começam a acontecer, nós começamos a ver o mover de Deus, nós começamos a achar que está tudo bem, nós começamos a achar que a vida estabilizou. E aí deixamos de orar um dia, deixamos de ler a palavra num dia, deixamos de louvar em um dia, e com o passar do tempo, acreditamos que está tudo bem. Afinal de contas, nós já vencemos, nós já conquistamos, o pecado já foi. Mas a verdade é que a carne, ela não converte. Ela vai seguir lá e ela vai estar lá. E se nós diariamente não levarmos a nossa mente cativa ao Senhor, se nós diariamente não nos direcionarmos ao Espírito, se nós diariamente não fortalecermos o Espírito em nossas vidas, a verdade é que a carne vai vencer. Não existe ninguém forte. Todos nós somos fracos. Forte é o Senhor que habita em nós e realiza em nós. Então nós precisamos diariamente nos colocar aos pés da cruz. Nós precisamos diariamente sermos disciplinados e buscarmos o Senhor e nos inclinarmos a Deus através da oração, através da leitura, através da meditação, através da adoração, através do louvor. Todos os dias precisamos ter essa disciplina para que a nossa carne não venha a nos desqualificar, para que a nossa carne não venha nos tirar dessa corrida, para que a carne não venha roubar a vitória que já é nossa por intermédio de Cristo Jesus. Nós precisamos nos manter firmes nessa corrida, nós precisamos nos manter firmes com empenho e disciplina. E o terceiro ponto que nós vamos abordar essa noite é exatamente sobre a graça, a força que vem do Senhor. Abramos a palavra de Deus em Isaías, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 40. Isaías 40, nós leremos dos versos de 28 a 31. Isaías 40, de 28 a 31. Peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura de Isaías 40, dos versos 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus,
o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu ministro. Então, após falarmos sobre a importância do empenho, após falarmos sobre a necessidade da disciplina, precisamos entender que no nosso interior existe sim uma força que vem do Senhor. O Senhor está conosco nessa corrida da fé. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor nos acompanha. Como o nosso ministro Yuri leu, Ele renova as nossas forças. Como o nosso ministro leu no livro do profeta Isaías, Ele nos fortalece. O próprio Deus está conosco nesta corrida. E é lindo pararmos para pensar que Deus nos introduziu nessa corrida. Nós só estamos nessa corrida porque Jesus, através do seu sacrifício, nos introduziu nessa corrida da fé, a passadas largas rumo à salvação. Então, o próprio Deus nos introduziu e agora Ele está conosco enquanto nós estamos correndo, enquanto nós estamos caminhando, mas também Ele vai estar lá no final, lá na linha de chegada, nos esperando chegar, nos esperamos vencer, nos esperando conquistar a nossa coroa incorruptível. O próprio Deus nos fortalece, o próprio Deus, de acordo com o livro do profeta Isaías, renova as nossas forças. O próprio Deus nos guia, o próprio Deus nos impulsiona. E que se nós lermos o versículo 31, a palavra de Deus nos diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então o Senhor tem uma força reservada para cada um de nós. Quando nós acharmos que nós estamos fracos, quando nós acharmos que nós não somos capazes, quando nós acharmos que nós não podemos conseguir, que venhamos a nos lembrar que o Senhor está conosco, que venhamos a nos lembrar que o nosso Deus nos acompanha nessa corrida e nessa jornada, que o nosso Deus nos acompanha, que Ele nos toma e nos guia nessa caminhada até o dia que nós venceremos a corrida da fé. Deus nos move, o vento do Espírito Santo nos guia, o vento do Espírito nos conduz à vitória. O próprio Espírito realiza esse movimento nesta corrida em nossas vidas. E a palavra de Deus também nos diz sobre fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. E curioso que na corrida, realmente, o movimento dos braços é importante e os joelhos são a estabilidade do corpo. Então Deus, na nossa corrida, quando os braços estiverem cansados e não conseguirem mais fazer o movimento, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos guiar. Quando nossos joelhos estiverem trôpegos e dobrando e não conseguindo mais sustentar, o próprio Deus vai nos fortalecer e vai conduzir os nossos joelhos. Ele nos ajuda a prosseguir, Ele nos guarda, Ele nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Nós podemos sim ser fracos, ser falhos, sermos fracotes, mas o Senhor Deus é forte. A nossa fraqueza não se compara à força que existe no Senhor. Então, quando diariamente estivermos nos empenhando, diariamente estivermos exercendo as disciplinas e mesmo assim nos sentirmos fracos, que venhamos a lembrar que existe uma força em nosso interior que vem do Senhor, que não venhamos a esmurecer, que não venhamos a desistir, que não venhamos a ouvir aquilo que muitas vozes nos falam, mas que venhamos sempre nos apegar às palavras do Senhor, que venhamos sempre nos apegar à verdade do nosso Deus, que Ele é quem nos guia e Ele é quem nos fortalece. Amém? Fiquemos de pé e vamos para o nosso quarto e último ponto. Eu chamo o Ministério de Louvor. E nessa corrida da fé, nós temos, como muito bem já foi explicitado desde o início da mensagem, reservada para aqueles que concluírem a corrida, uma coroa incorruptível. Nós já temos
um prêmio reservado para aqueles que ganharem a corrida. Nós já temos uma coroa reservada para aqueles que terminarem a corrida da fé. Deus de antemão já preparou um prêmio. Deus de antemão já preparou uma coroa incorruptível para aqueles que terminarem essa corrida, para aqueles que forem firmes, para aqueles que forem perseverantes, para aqueles que se empenharem, para aqueles que tiverem a disciplina necessária para prosseguir, para aqueles que através da força do Senhor conseguirem concluir essa corrida. Deus reservou uma coroa, Deus reservou um prêmio. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21, versos de 3 a 7, a palavra de Deus nos diz: Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será Deus o Deus deles. E eles enxugará toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, a você que terminar essa corrida, a você que perseverar na fé, a você que se empenhar, a você que se disciplinar, a você que se guiar pela força do Senhor, ao vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Existe uma recompensa para o vencedor. Existe uma recompensa reservada para cada um de nós que estamos aqui. Se nós formos firmes e perseverantes, se nós não esmurecermos, se nós continuarmos na corrida da fé, se nós não venhamos a desligar a nossa fé, nós receberemos o prêmio do Senhor. Mas seria de uma irresponsabilidade minha não ler o que está no versículo seguinte do mesmo livro de Apocalipse, do capítulo 21, versículo 8, quando a palavra de Deus nos diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então existem também consequências reservadas para aqueles que abandonarem a corrida. Existem também consequências reservadas para aqueles que esmurecerem, para aqueles que desligarem da fé. Mas que nós não sejamos daqueles que retrocedem, que nós sejamos daqueles que prosseguem para o alvo, que continuam na corrida, que não desistem, que não olham para trás, mas que seguem firmes no propósito do Senhor. Que venhamos a permanecer firmes na fé, que venhamos a permanecer firmes no empenho, firmes na disciplina, firmes na força que vem do nosso Deus, para que quando cruzarmos a linha de chegada, possamos receber da parte dele: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. E eu tenho a certeza e a convicção de quando nós cruzarmos aquela linha de chegada dessa corrida da fé, cada fibra do nosso corpo, cada fibra do nosso ser vai falar: valeu a pena, valeu a pena. E eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você tenha chegado sem ao menos ter participado ou começado a corrida da fé. E Deus te convida essa noite a participar. Talvez você tenha entrado aqui e esteja fraco, esteja cambaleando, e Deus quer renovar as tuas forças. E talvez você esteja firme e prosseguindo, e Deus quer te encorajar a permanecer e a continuar. Que venhamos verdadeiramente seguir firmes na corrida da fé, não esmurecendo, não desistindo, mas prosseguindo rumo à vitória, rumo à coroa incorruptível reservada para nós por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Passa a palavra ao ministro André Lima.